anos realmente a conseguir muitos trabalhos, a adquirir muito equipamento, até que finalmente depois esse imóvel, por outras circunstâncias, foi doado para os padres jesuítas, para esse casal de alemães, e os padres requisitaram o imóvel para eles. Daí o Peter partiu para a sua carreira solo como cineasta, e logo em seguida os padres colocam à venda esse imóvel e eu compro o imóvel com minha mulher. E aí compramos. E aí passa a ser definitivamente uma fábrica de sonhos, uma fábrica de paixões, onde a fotografia, mais do que um modo de ganhar dinheiro, e muito mais do que isso, é um modo de encarar a vida e um modo de vida. É um modo de estar, é um modo de ser, é um modo de dialogar com o próximo e com o outro. Embora a gente tenha feito muita coisa, na época eu atendia principalmente grandes contas, que eram os B, era Bamirinos, Boticário, Batar, Britânia, Banestad. Só uma dessas contas era mais do que suficiente para você segurar o estúdio. E naquela época não tinha essa coisa de concorrência, os caras te mandavam fazer porque você tinha a competência técnica para fazer. Depois você passava a nota, vendo os parâmetros, etc. E era uma época que realmente se permitia ganhar bastante dinheiro com propaganda, em que exigia um grande aprendizado técnico do fotógrafo, porque você tinha que dominar filtragens, câmeras das mais diversas bitolas. Eu não conto nem a 35mm, eu estou contando câmeras de formato médio para fora, principalmente as de grande formato, que é com aquelas que mais trabalhavam, cuja chapa é mais ou menos uma atriz desse tamanho. Hoje tudo isso virou uma coisa não obsoleta, mas com outros parâmetros de resolução e de viabilidade do universo digital. Mas já nessa época, sempre que se entrava aqui nesse espaço, que aqui era o estúdio, onde se fotografava carro, móveis, ambientes, pessoas, modelos, todas essas coisas, onde se montava 3, 4 ambientes, às vezes simultâneos, eu sempre falava, bem-vindo ao pavilhão das mentiras, porque a fotografia publicitária tem realmente essa carga dela ser uma fotografia que não é uma fotografia de verdade, no sentido em que você tem que maquiar qualquer que seja o produto, pode ser até uma pessoa, modelo, para que se torne apetecível, desejável ao consumo. Modelo com a questão da moda, alimentação, você falseia a maior parte das coisas, e aí você tem que... Para mim, nós sempre fizemos trabalho de pessoas. Já em 81 fazia uma exposição sobre o antigo lixão de Curitiba, que chamava-se A Colheita do Lixo, e daí sempre participando em exposições, e sempre tendo uma vocação muito mais forte, muito mais incisiva para aquilo que eu chamo de fotografia de verdade. Que é essa fotografia que, no meu caso, tem uma profunda ligação com a poesia e com a música. Quer dizer, eu continuo, na verdade, um músico, ou continuo um poeta, talvez seja mais poeta e músico do que essa história de chamar fotógrafo, etc. Mas acho que tudo trabalha absolutamente então é que você se considera um artista e não um fotojornalista? Eu me considero um operário. Um operário da fotografia. Se sou artista, essa história de artista e todas essas vestes que querem dar para o fotógrafo, isso tudo eu estou pouco me lixando, juro para você, não estou nem preocupado. E, aliás, artista, só a história que vai definir quem é quem. Está cheio de artista, sabe? Cheio de artista elástico, artista plástico, todas essas coisas aí que se diz artista e que vai definir realmente o conteúdo, é o tempo e a história, sabe? Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado acima de tudo, no meu caso, o tipo de fotografia que eu faço, a possibilidade que eu tenho de interlocução, de diálogo com o outro, de provar. Tem uma história que se diz assim, a gente morre para provar que viveu, sabe? Mais ou menos isso. E no meu caso, eu fotografo para provar que estou vivo, entender que tenho essa sintonia, me interessa muito essa coisa do olho. Eu, acima de tudo, na fotografia eu sou um retratista, sabe? Eu sou apaixonado pela possibilidade de retratar o outro, de ter essa interlocução. E os meus retratos, todos eles, são de uma profunda cumplicidade entre eu e o fotografado. E principalmente com personagens que não são personagens. Anônimos?
são anônimos, são os que eu chamo os heróis da resistência, os heróis da existência, que são os meus grandes parceiros dentro da minha história, que eu acho que todos eles, no caso do meu trabalho, que é um trabalho, embora seja português, mas totalmente vocacionado e devotado ao Brasil e à paixão pelo Brasil, no caso todos eles, para mim, eles são o Brasil de verdade, ao contrário desse Brasil de Brasília. Podia pegar fogo tudo aquilo ali, que não se perdia nada, pelo contrário, seria a grande salvação do país, entende? Até porque existe um outro Brasil de verdade, de fato. O Brasil real é esse Brasil oculto e não revelado, que são todos esses personagens, todas essas histórias de todo o outro, de todas essas minorias de classe. E no fundo é isso que me interessa, entende? É dar voz ao outro, ter essa cumplicidade com o outro. Então tudo isso são as questões que me movem na fotografia. Eu continuo fazendo e trabalhando com filme ainda, embora faça várias coisas digitais, mas continuo trabalhando porque a fotografia nasceu para mim dessa paixão da mágica que envolve o ato de fotografar e o ato posterior de você revelar e ver a imagem aparecendo quimicamente e fisicamente. Hoje o digital não tem a parte química, é completamente diferente, é outro processo, é uma outra pegada. E eu estou mais ou menos dentro de uma linha de alguns determinados fotógrafos. E não é que eu queira ser dinossauro, porra nenhuma, fotografia longe disso. Abençoado, mundo novo, sempre, entende? Mas é que eu brinco até que continuo viciado em drogas até hoje, entende? Porque acho muito boa essa possibilidade de sentir o cheiro de entrar no laboratório, preparar química, de ver a imagem aparecendo, eu ter o controle sobre essa imagem. Claro que hoje você tem o Photoshop que está mais ou menos para o laboratório como estava o laboratório antigamente. O Photoshop você trabalha, você vai nas curvas, vai nos níveis, você mexe, você faz, você recria. O que eu não gosto de uma fotografia que seja uma fotografia montada, sabe? Para mim isso aí não interessa, me interessa é aquele fragmento de segundo, aquela possibilidade de um movimento que corresponda a um momento que não mais